Alô família, como está? Eu estou bem, graças a Deus. Meu nome é Lemos Adriano. Seja bem-vindo a este canal e a este vídeo. E se és novo aqui, subscreva-te, ativa o sino de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo aqui, serás o primeiro a ser notificado. Hoje eu quero falar da oração em línguas. Muitas das pessoas já entraram em várias igrejas, já ouviu talvez alguém conhecido a orar em línguas, mas a pessoa não sabe o que é isso, não sabe quais são os benefícios. E hoje eu trago essa revelação e tu vais sair daqui com mais revelações, com mais conhecimento na tua cabeça para o desenvolvimento do teu cristianismo. Então, de onde é que vem, de onde é que surge a oração em língua? Primeiro eu quero te dizer que isso nos foi prometido desde os tempos passados. Tempos passados estes, eu estou a falar dos tempos dos nossos profetas. O profeta Joel, no livro de Joel capítulo 2, versículo 28, ele profetizou quando ele disse: na verdade vos digo, que naqueles tempos os vossos filhos terão sonhos, os vossos servos e mancebos terão visões. Então, ele profetizava sobre aqueles tempos que haveriam de chegar. E na verdade, eu e você já estamos nesses tempos, já estamos a viver esses tempos. E quando Jesus ele chega, uma das coisas que Jesus ele veio nos trazer à sua igreja, trazer aos seus filhos, é esse poder, esse dom de nós termos o Espírito Santo dentro de nós. Deixe-me dizer-te que quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, Deus ter dito: olha, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem desobedeceu a Deus. E por causa da desobediência, o homem ficou afastado de Deus. Quando eu falo de estar afastado de Deus, eu falo de que o homem perdeu o privilégio de ser chamado filho de Deus. O homem perdeu o privilégio de ouvir Deus a falar, de conversar com Deus. A minha Bíblia, em Gênesis, ela me diz que todos os dias Deus ele aparecia para o homem, para o Adão. Ele conversava com Adão, procurava saber como é que Adão passou o seu dia. Mas por causa do pecado, Adão, o homem neste caso, ele perdeu por completo esse privilégio. Então, Deus, ele no mesmo livro de Gênesis, em capítulo 3, ele promete que, olha, eu enviarei o Salvador, esse mesmo. Tu, Satanás, sempre que lhe veres, vais lhe ferir o calcanhar, mas a todo tempo ele vai te ferir a cabeça. Deus ele estava a falar de Jesus Cristo. E quando Jesus ele veio à terra, eu citei aqui o versículo de Joel capítulo 2, o profeta Joel ele profetizava sobre a vinda de Jesus Cristo, ele profetizava sobre a descida do Espírito Santo. E quando o homem pecou, quando Deus ele tira o homem do jardim do Éden, o homem ainda tinha o Espírito Santo. Por essa razão que o homem poderia falar com Deus com a linguagem correta, a linguagem de Deus. Mas naquele dia, no dia da construção da Torre de Babel, a Bíblia diz que Deus lá no céu, ele olhou para a terra. Ele viu que os homens eram unânimes. Tudo aquilo que eles faziam dava certo. Me lembro daquele versículo que tu também conheces, que a Bíblia ela diz que onde há união, o Senhor derrama a bênção. Então aquele povo, na construção da torre, eles conseguiam fazer as coisas. Por quê? Porque eles estavam unidos. Mas Deus lá do céu, ele disse: eia, confundamos o homem. Muita gente, até nos dias de hoje, pensam que são filhos de Deus, mas não são. Porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que só é filho de Deus aquela pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Então Deus, ele retirou o Espírito Santo na terra, retira o Espírito Santo dentro do homem. O que acontece é que o homem, diante de Deus, era que não um estranho. Deus ele olhava para o homem era estranho. Para o homem, Deus era estranho. Quer dizer, o homem ficou frio. Não tinha mais o prazer de estar com Deus. Mas o tempo foi passando, os profetas foram profetizando sobre a vinda de Jesus Cristo. E naqueles tempos, o Deus ele decidiu, eu imagino Jesus sentado com o Espírito Santo e Deus ele a dizer assim: Pai, mas por que não procuramos alguém justo na face da terra? Para lhe darmos um pouquinho daquilo que é a virtude, o dom do Espírito Santo. Deus ele ouviu a voz dos seus conselheiros. O que é que ele fez? Ele deu uma porção do Espírito Santo. A Bíblia diz que no Velho Testamento quem poderia ter o Espírito Santo era simplesmente, ou era somente, o profeta, o sacerdote e o rei. Esses três é que poderiam ter o Espírito Santo. Por essa razão que o povo de Deus, eles tinham que se reunir, se concentrar no mesmo lugar, ao redor, ou melhor, ao lado de um templo. E só o sacerdote que poderia entrar dentro do templo, falar com Deus, orar, e daí saía de lá com a resposta para dar ao povo de Deus. Porque só o sacerdote poderia ouvir a voz de Deus. Mas quando Jesus ele chegou, ele veio para mudar as coisas.
A Bíblia diz que Jesus ele foi batizado no Espírito Santo. Jesus ele viveu 30 anos. Ele não curou nenhum cego, não ressuscitou nenhum morto, não operou nenhum milagre. Até quando ele foi batizado nas águas e depois recebeu o batismo do Espírito Santo. E depois dessas coisas, Jesus ele começou a operar milagres. E Jesus, numa das suas pregações, ele pregava lá e dizia assim no livro de João, capítulo 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E Jesus, ele falava do Espírito Santo. E Jesus, ele dedicou o livro de João falando do Espírito. Eu me lembro de João capítulo 16, quando Jesus ele disse assim, convém que eu vá, porque se eu não for, vocês não terão a virtude do Espírito Santo. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai para que ele vos dê o Consolador. Entenda isso. E descendo um pouquinho mais, Jesus ele foi morto, ele foi crucificado, cuspiram nele, mataram Jesus Cristo. Jesus ele morreu. O homem ressuscita. 40 dias ele esteve com os seus discípulos depois da sua ressurreição. A Bíblia diz que Jesus ele sentado com os seus discípulos no livro de Atos capítulo 1. Os apóstolos questionavam Jesus acerca de uma e outra coisa. Jesus ele sentou com eles e disse assim no livro de Atos capítulo 1 versículo 8. Diz assim, não se ausente de Jerusalém. Fique aqui em Jerusalém porque recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunha, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, em Moçambique, África do Sul, Angola, Zimbábue, Botsuana, China, Estados Unidos, ser-me testemunha aí onde você está, meu querido amado irmão que esteja a ouvir esta mensagem. Então a Bíblia diz que naquele dia de Pentecostes, os discípulos estavam sentados, não só os apóstolos que estavam ali, porque a Bíblia só nos ensina que Jesus Cristo ele só teve 12 apóstolos. Então para dizer que a Bíblia diz que naquele lugar, estava lá 120 pessoas, estavam lá os apóstolos e outros seguidores de Jesus Cristo. A Bíblia diz que desceu a virtude do Espírito Santo. Naquele lugar onde eles estavam, aquela casa ficou cheia do Espírito Santo, de tal modo que cada um daquelas pessoas que estavam lá começou a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Entenda isso. Eu estou a falar da oração em línguas. O que é isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. E quando desce, eles começaram a falar em outras línguas. Então lemos o que é falar em línguas. Falar em línguas é quando eu e você recebemos o batismo do Espírito Santo. Quando eu recebo o batismo, quando uma pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, essa pessoa recebe ao mesmo tempo a evidência de falar em novas línguas. Eu não estou a dizer que uma pessoa quando é batizada no Espírito, ele só fala em línguas. Não. A oração em língua é uma das evidências. Essa pessoa está a voltar a ser conquistada, quer dizer, estão a recuperar a pessoa de novo para a casa de Deus. Então essa mesma pessoa passa a falar a linguagem de Deus. Quando tu falas em Xangana, quando tu falas em português, falas maronga, falas china, indiano, Deus ele consegue te ouvir, afinal de contas ele é todo poderoso. Mas quando tu falas em língua, é uma oração que Satanás ele não consegue entender. Então a Bíblia ela nos ensina. No livro, apóstolo Paulo ele falava, deixe-me pegar a minha Bíblia, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 2, apóstolo Paulo ele disse assim, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém entende, em espírito fala mistérios. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos, a Bíblia diz que começaram a falar em outras línguas. É o que o apóstolo Paulo aqui está nos dizer. O que fala línguas estranhas não fala para os homens. Essa pessoa fala com Deus e para Deus, porque ninguém entende em espírito fala mistérios. O que fala línguas estranhas recarrega as suas baterias espirituais. Essa é a oração em língua. Então o que é falar em língua? Falar em língua é eu na carne, mas me conectado com Deus. Quando uma pessoa fala em línguas, o que acontece? Eu costumo dar um exemplo de um carro que tem 2 motores, manual e automático. Essa pessoa não tem como usar os 2 motores ao mesmo tempo. Ou ele usa o motor manual ou usa o motor automático. Assim é com oração em línguas. Ou eu posso estar a falar em línguas, a orar em línguas, ou eu posso estar a orar na minha linguagem, em português, em Xangana, em China, em inglês. Então não pode se juntar os 2 motores, se meteres, conectar os 2 motores numa operação ao mesmo tempo. Não. Então lemos. Para que serve a oração em língua? Bom, a oração em língua ela serve para nós fazermos uma série de coisas. Primeiro, serve para nós carregarmos as nossas baterias espirituais. A Bíblia diz que o que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, se eu falar em línguas, eu estarei a me edificando, eu estarei a carregar as minhas baterias espirituais. Você pode usar um telemóvel. Usas um telemóvel durante o dia, quando chega a noite, você está a dormir, você carrega o teu telemóvel. Para de manhã ou durante o dia seguinte, você voltar a usar como deve ser o teu telemóvel. Assim é com todo cristão.
Para tu estares bem no teu cristianismo, tu precisas ter as suas baterias espirituais cheias. Então a oração em língua ela serve para nós carregarmos as nossas baterias espirituais. Segundo lugar, serve para nós intercedermos pelas pessoas. Em oração em língua, você pode interceder por uma pessoa que está na Alemanha, uma pessoa que está em Brasil, você está em Moçambique, uma pessoa que está de outro lugar. Quando você fala línguas estranhas, Satanás ele não entende. Imagine só, eu quero falar sobre a favor da minha família em línguas. Eu posso dizer assim: Senhor, eu trago a minha família em nome de Jesus Cristo, diante da tua presença. Aí Satanás ele ouviu, ele vai começar a criar armadilhas, vai começar a criar tudo mais alguma coisa para destruir. Ele sabe que o que Lemos quer é orar pela família. Mas eu posso dizer assim: Senhor, eu trago diante de ti a minha família. E eu começar o que acontece é que Satanás ele não vai perceber. E a Bíblia diz que o Espírito ele ajuda nas nossas fraquezas. Por que nós falamos de línguas? Porque eu, nem você, ninguém sabe orar. Ninguém sabe fazer a oração como convém. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Então a oração em línguas também serve para além da nossa edificação. A oração em línguas serve também para nós termos comunhão com Deus, para louvar a Deus. Apóstolo Paulo ele diz assim, em 1 Coríntios 14, versículo 15. O que faremos então? Se nós podemos orar em línguas, se nós podemos orar na nossa linguagem, então o que é que nós vamos fazer? E ele voltou a responder, orarei em línguas, mas também orarei no entendimento. Cantarei em línguas, mas também cantarei no entendimento. Você pode estar a orar na tua linguagem, assim como pode orar na linguagem celestial. Mas meu amado irmão, gaste o teu tempo a falar em línguas. A oração em línguas é muito boa. Ora em línguas, leva por dia 5 minutos, 10 minutos. Fala em línguas, corra, bachuri, arabassano. Mas entenda isso para terminar esse vídeo. A oração em línguas não é o alvo, não é o final, não é o topo. A oração em língua é o início das coisas. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós falamos em línguas. E Deus ele vai vendo a nossa dedicação, ele vai te dando dons, tem vários dons do Espírito Santo. Ele pode te chamar, te colocar na posição de profeta, na posição de operador de milagres, na posição de doutor, de professor, mas tudo isso para aperfeiçoamento da obra de Deus. Então família, se deu para ajudar, valeu, glória a Deus. Então comenta aí embaixo, deixa o seu comentário e tchau, tchau, até o próximo vídeo.